Pessoal, começando a gravação dessa aula, né? Até agora a gente estava comentando um pouquinho sobre atividade, eu estava comentando sobre alguns casos que são ideias, outros casos que são oportunidades, e daí eu citei exemplos de negócios, né? E exemplo de empreendedores que souberam vender o negócio, souberam passar para frente o negócio quando chegou a hora, tá? Então, o primeiro caso que eu citei foi o caso lá do fundador do Buscapé, que passou para frente quando ele percebeu que, enfim, que para ele fazer o negócio crescer precisaria de mais habilidades do que ele tinha. E agora a gente estava comentando alguns casos locais, né, que inclusive são mais ou menos conhecidos. Gente, o que a gente vai fazer hoje é uma mini terapia, tá? Então, vamos recapitular o que a gente fez na aula passada? Vamos, tá? Na aula passada, a gente estava falando de planejamento estratégico, tá? Então, a primeira coisa que a gente falou sobre planejamento estratégico é o seguinte: estratégia nada mais é do que um caminho. Então, uma vez que você estabeleceu um objetivo, um sonho futuro, ou seja, uma visão, você vai desenvolver um projeto, um caminho para chegar lá, tá? Nenhum planejamento estratégico é exatamente fácil, é quase que um trabalho de adivinhação. E esse planejamento estratégico, ele tem que ser detalhado, mas não inflexível. O que significa isso? Significa que esse projeto, ele não pode ser rígido a ponto de não permitir desvios, tá? Vamos de exemplo? Vamos. Tá aqui o Natanael. Natanael, ele é um menino que ele é muito dedicado, tá? É de verdade. O Natanael é um menino dedicado, atencioso, cuidadoso, zeloso, tá? E ele estabeleceu, dentro da semana dele, os horários de estudo dele. Então, ele colocou assim na agendinha dele: olha, das 2 horas da tarde até as 7 horas da tarde, da noite, das 7 da noite, 7 da noite, eu vou sentar, vou estudar, porque eu quero garantir boas notas, porque eu quero fazer intercâmbio. Beleza, Natanael? Beleza, tá? Mas vamos supor que durante algumas tardes ele vai ter um mini curso. Então, durante 15 dias, durante a tarde, ele vai ter um mini curso das 2 horas da tarde até mais ou menos as 4. 2 horas por semana, por dia, durante 2 semanas. Natanael, ele é muito organizado, então ele começa a surtar, porque, cara, 2 horas durante 2 semanas vai prejudicar minha nota. Então, o que eu tenho a dizer para o Natanael? Calma, porque todo planejamento tem que ter desvios, né? E 2, a não ser que você seja concurseiro, você dificilmente vai conseguir estudar das 2 às 7 horas da noite sem parar, você vai fazer pausas, tá? Nesse caso, é só você, durante essas 2 semanas, você tentar, nas 3 horas restantes, você focar mais. Não é para arrancar cabelo, ou seja, você precisa ser um pouco flexível. Se você não prevê eventualidades, você pode acabar vindo a ter problemas, tá? Porque você acaba sendo muito rígido. Você pode acabar errando a mão. E aí, uma das coisas que se fala sobre planejamento de futuro, sobre desenho de caminhos para o futuro, a gente faz um processo que se chama análise SWOT. Para que serve essa análise SWOT? Antes de você desenhar futuros, você tem que fazer uma leitura muito boa de como está internamente, ou seja, como você está ou como a empresa está internamente, e você tem que fazer uma leitura muito boa do cenário externo, ou seja, como está fora, como está o mercado, seus clientes, seus concorrentes. Você tem que fazer uma boa leitura para saber, de acordo com o que aconteceu, o que você pode fazer, tá? Esse é um exercício ingrato? Porque existem coisas imprevistas. Por exemplo, alguém aí imaginava que em 2020 a gente ia ter pandemia? E que essa pandemia fosse durar já quase 3 anos? Né? Então, começou em 2020, foi 2020 inteiro.
2021 inteiro, e agora a gente está entrando em 2022, hoje é dia 20. Todo mundo aqui continua usando máscara, né? Quem previa que isso ia acontecer? Ninguém. Então, essa análise que a gente vai fazer de cenários, essa análise SWOT, ela te permite saber como agir, mas até certo ponto, tá? Não é tudo que ela dá conta de fazer. Mas, mesmo assim, é melhor do que você não saber fazer nada, tá? Essa análise SWOT, ela se aplica a pessoas e ela se aplica também a empresas, tá? E como que você faz isso? Basicamente, primeiro, listando o objetivo. Então, o que eu proponho? Eu proponho que todo mundo vá lá no nosso Moodle e baixe a atividade dessa semana, porque eu ia propor da gente fazer conjuntamente, dessa vez, a atividade, tá? Para que vocês tenham um exemplo de como fazer, ainda que minimamente, a atividade dessa semana, tá? Então, vocês vão lá. Na semana 6, vocês vão pegar a atividade avaliativa 6, e daí a gente vai fazer junto, tá? Eu vou abrir aqui e a gente vai fazer mais ou menos um modelinho, tá? Então, pessoal, vão lá, peguem, e daí a gente vai fazer conjuntamente o que seria uma resposta disso. Deixa eu abrir aqui, aproveitar e mudar o layout disso aqui. Espera que eu tô dando uma mexidinha aqui. Tá. Ó, vou compartilhar aqui com vocês a telinha da atividade. A atividade avaliativa dessa semana é essa, tá? Vocês vão fazer uma análise SWOT pessoal. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar em algum objetivo que porventura vocês tenham, e daí vocês vão listar o que pode ajudar, o que pode atrapalhar vocês a atingirem esse objetivo, tanto internamente quanto externamente, tá? Agora, quais são os fatores que a gente vai levar em consideração? Primeiro, a gente vai levar em consideração fatores internos. O que são fatores internos? São fatores que você tem controle, né? Então, por exemplo, vamos supor que o Caio seja um menino muito ansioso, né? Não em todas as vezes, tá? Mas na maioria das vezes, a ansiedade é um fator que a gente tem algum nível de controle, ou a gente tem condição, inclusive, de procurar ajuda médica, para tentar diminuir a ansiedade que a pessoa tem, tá? Vamos supor, por exemplo, que o Luiz Otávio seja um menino inseguro. Então, em alguma medida, o Luiz Otávio, ele pode tomar medidas para melhorar sua segurança, para melhorar sua autoimagem, né, que o ajude a se sentir menos inseguro, né? Então, por fatores internos, são fatores que a gente tem controle, né? O que são fatores internos? Tudo que a gente tem controle, tá? Ficou claro isso, gente? Esses fatores internos são fatores relacionados a comportamento, personalidade e competências, tá? O que significa competências? Por exemplo, vamos supor que o João, ele sabe dirigir. Isso é um ponto forte? Lógico que é. Porque vamos supor que ele seja empregado por uma empresa que solicite que ele tenha CNH. É um ponto forte? Claro que é, né? Vamos pegar, por exemplo, o Ian. O Ian, vamos supor que ele fale japonês. É um ponto forte? Beleza, né? Ele tem controle, tá? Está dentro dele, ele pode melhorar esse atributo e ele também pode piorar, né? Então, tudo aquilo que te ajuda a atingir o seu objetivo, a gente vai entender como forças, né? E aí, uma coisa que é importante destacar. A gente faz essa análise SWOT, eu vou até aqui ampliar a telinha para vocês verem melhor. A gente só faz essa análise SWOT tendo um objetivo em vista, tá? Não adianta você fazer essa análise
sem algum objetivo, porque senão vira uma lista sem fim de defeitos e de qualidades, tá? Então, a gente só faz isso tendo vista um objetivo, e esse objetivo pode ser tanto profissional quanto pessoal. Vamos supor, por exemplo, que o Douglas, ele tem o sonho de fazer um mochilão, né? Que a Vanessa tem um sonho, por exemplo, de comprar uma casa de praia para a família. Isso tudo pode ser colocado numa análise SWOT? Pode, tá? Então, podem ser sonhos, podem ser objetivos profissionais, podem ser o que for, desde que seja algo objetivo, tá? A Jaque está para se formar. Então, vamos supor que a Jaque, ela coloque essa análise SWOT dela. O meu sonho é ser feliz. Aí, o que eu tenho a dizer? Jaque, você precisa ser mais objetiva. O que significa ser feliz para você? Significa ter um bom emprego? Significa ter 10 mil reais em conta? Significa você ir para a Disney? Então, você precisa ser objetivo ou objetiva quando você está aí estabelecendo essa análise, tá? E essa análise, ela é feita por pessoas e também por empresas. Quem faz muito isso pessoalmente são coaches, ou então pessoas que estão tentando descobrir novos caminhos profissionais, tá? Então, gente que está pensando no que vai fazer na faculdade, faz essa análise. Profissionais que estão tentando descobrir coisas novas no mercado, fazem isso também, e geralmente funciona bastante bem, tá? Então, agora só para exercício, a gente vai pensar em um objetivo. Daqui a pouco, vamos pensando em alguma coisa e a gente vai refletir a respeito. E existem também, dentro dessa análise SWOT, os fatores incontroláveis, que são fatores que a gente não tem controle, mas esses fatores podem ajudar e podem prejudicar a gente atingir nossos objetivos, tá? Que fatores são esses, né? Então, existem as ameaças, que são fatores externos que a gente não tem controle que podem prejudicar a nossa vida. Por exemplo, pandemia. Pandemia prejudica? Cara, prejudica. Concorrência. Concorrência prejudica? Prejudica. Fatores econômicos, né? A nossa economia está indo até o presente momento ladeira abaixo. Isso prejudica? Óbvio que prejudica. Desemprego prejudica? Prejudica. E, todos esses fatores, desemprego, pandemia, concorrência, você não tem controle, tá? Por você não ter controle, isso é um fator externo. Tá ficando claro, gente? Tá tudo bem? Beleza. Fagner, Eduardo, Guilherme. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Caio tá falando que está fluindo. O Caio é sossegado. A gente, inclusive, adora as figurinhas que vocês mandam, gente. Eu salvo a maioria delas, viu? E daí, por fim, nós temos as oportunidades, que são fatores externos que a gente não tem controle, mas que, na verdade, ajudam a gente, tá? Mas o detalhe, não só ajudam a gente, mas ajudam todo o resto, tá? Então, existem oportunidades que também são ameaças. Uma oportunidade, por exemplo, tecnologia. Tecnologia é uma oportunidade? Porque, cara, vocês estão em um curso que lida com tecnologia. Vocês aprendem a lidar com ela. Então, é uma oportunidade? Claro que é. Mas também pode ser uma ameaça, né? Para quem não está se informando, para quem não está estudando, para quem não está por dentro, né, das novidades, tecnologia é uma ameaça. Mas no caso de vocês é uma oportunidade, né? O que é mais uma oportunidade? No caso de vocês todos, tanto a área da engenharia quanto a área de sistemas de informação. Uma oportunidade é que existem vagas. Outra oportunidade, vários países, e sim, gente, estou falando países no plural, países bem bacanas, como, por exemplo, Alemanha, Canadá, Nova Zelândia, estão procurando pessoas da área de vocês. Estão dando visto de trabalho, visto de estudo, porque está faltando gente. Isso é uma oportunidade? Claro que é. Gente, eu sou administradora, ninguém me quer. É sério, gente, na minha área, tem tanta gente que forma, não só aqui no Brasil quanto no mundo,
que assim, ninguém me ama, ninguém me quer, cara. Basicamente, eu tenho que um dia ser tão assim, tão famosa e tão competente quanto, deixa eu pensar, um administrador famoso. Quanto, por exemplo, sei lá, o Max Geringer, para alguém me querer, porque senão ninguém me quer. Não adianta. Caio tá falando, por favor, me achem logo. Caio, aí eu vou te dar uma sugestão. Você tem que colocar a cara na janela, tá? Começa a se candidatar para as coisas. Para quem tem interesse, gente, especialmente em migração na Alemanha, vou mostrar para vocês um canal no YouTube que o pessoal tá trabalhando lá na Alemanha, migrou para trabalhar na área de tecnologia e vira e mexe, eles dão umas dicas muito legais de migração, tá? É esse canal Alemanizando. O Alemanizando, eles publicam coisas assim, desde como você ver papelada, procurar trabalho, alugar apartamento, tem coisas muito bacanas mesmo, né? E esse casalzinho foi muito jovenzinho trabalhar lá. A menina, se não me engano, ela fez letras, o rapaz, se eu não me engano, ele é analista de sistemas, eles foram para lá. Tem outros canais desses, né, por exemplo, de brasileiros na Nova Zelândia, na Austrália, no Canadá, e foi todo mundo migrar para trabalhar na área de tecnologia também, tá? E fora isso, eu já comentei com vocês que a UFO tem, eu comentei com vocês dos convênios que a UFO tem com universidades externas. Acho que não, professora. O Thiago está comentando, mas de todo jeito, não custa nada falar. Deixa eu ver sobre internacionalização UFO. A UFO tem convênio com muitas universidades. Então, o que vocês precisam ter? Basicamente, uma média global 6, tá? Uma média global 60, aliás. Você chegou a falar para a gente, só que eu acho que quando clicou não mostrou quais eram. Ah, sim, é verdade. Ó, aqui tem, ó, que ver que não vai cair, ó, a página não foi encontrada. Mas aqui tem todas as cooperações, as instituições parceiras, vamos ver se vai abrir as instituições parceiras. Aí começa a abrir, tem universidades na França, no Canadá, na Nicarágua e assim vai. Tem um monte de lugares, tá? Bom, então tá aí também uma oportunidade. Vocês estudam numa universidade que tem convênios. Dependendo do objetivo de vocês, né? Vocês podem ter um benefício aí, né? Bom, então aí vamos falar um pouco primeiro de forças e fraquezas e antes de eu continuar, por que esse nome SWOT? Em linhas gerais, tá? Porque a gente usa o termo em inglês. Em inglês, força, eu vou anotar aqui embaixo. A gente escreve strength, tá? Fraquezas são weaknesses. Peraí, pronto. Falar e escrever ao mesmo tempo. Pronto. Weakness, fraqueza. Oportunidade, opportunities. E ameaças são threats. Tá? Então, por isso, se chama análise SWOT. As 4 primeiras letras, né, desses acrônimos. Strength, força, weaknesses, fraqueza, opportunities, oportunidades e threats, ameaças. E uma coisa, gente, vocês estão na área de tecnologia. Então, é fundamental que vocês tenham inglês, tá? Então, quem aí ainda não tem inglês, nem que seja o básico, já põe na listinha de fraqueza, tá? Porque vocês vão precisar melhorar isso, para ter acesso a melhores vagas, para poderem se comunicar melhor. E assim, não precisa falar inglês nativo, mas pelo menos manjar o básico, tá? Bom, então vamos começar por fatores internos e vamos pensar também em objetivos. Para a gente fazer conjuntamente, vamos pensar em algum objetivo, tá? Que objetivo vocês gostariam de atingir daqui a uns 5 anos ou no final da graduação? O que vocês gostariam de fazer? Ideias, sugestões, gente? Ou posso falar alguma coisa que me dê na veneta? Bom, já chegou aqui uma sugestão.
o Guilherme está falando de arrumar um trabalho numa capital, o Fagner está falando de mestrado, o Gustavo está falando de algum trabalho, o Caio está falando de concurso na polícia. Caio, então, desde agora, você vai ter que começar a, por exemplo, fazer treino de esforço, tá? Treino de esforço, porque os testes da Polícia Federal são de arrepiar, tá? E também fazer avaliação psicológica com regularidade para testar resiliência, tá? Porque se mede muito, o teste psicológico da Polícia Federal reprova quase o mesmo tanto que o físico. Então é importante que você veja esses dois lados. Mas, ó, aqui a gente tá, o Thiago tá falando de intercâmbio. Thiago, eu vou colocar o seu objetivo no meio, tá? Vou colocar no meio porque acho que vai... Bom, aqui a gente tem alguns objetivos, mas aqui a gente está falando de dois trabalhos, um polícia, um mestrado, e o Thiago está falando intercâmbio. Ó, o Caio está falando que está contando que apareçam oportunidades no exterior antes da Polícia Federal. Caio, olha, os dois objetivos são compatíveis, tá? Mas o tanto de esforço que você vai ter que fazer para passar nos concursos da polícia, talvez chegue algum momento que você tenha que fazer escolhas, tá? Mas no momento que você pode fazer estudar legislação e teste físico, tá? Porque não, assim, o pessoal não consegue passar nas provas com, por exemplo, só 6 meses de treino, é bem puxado. Ó, como a gente está com 2 de trabalho, um mestrado, um intercâmbio e um polícia, vamos fazer assim, eu vou falar sobre objetivos, arrumar um bom trabalho em uma capital, tá? Mas aí, no meio do caminho, eu vou colocar intercâmbio, tá? Porque eu acho que vai ser importante também. E algumas coisas disso vão servir também para o Fagner, que é mestrado, tá? Algumas coisas, algumas dicas relacionadas a bom trabalho em capital servirão também para mestrado, tá? E no que diz respeito a concurso, eu vou falando algumas coisas, tá? No caso do Caio, o concurso do Caio hoje, gente, só para contextualizar, existem alguns concursos que eles são bem difíceis, tá? Fiscal de Receita Federal é super difícil? É. Por quê? Porque todo mundo quer. O salário é de 40 mil. Então, óbvio que todo mundo quer. Segundo concurso que é muito disputado, concurso para juiz. Concurso para juiz, para delegado, são super disputados porque pagam muito. No caso, agora, de cargos que são relacionados à justiça, mas são executivo, ou seja, o pessoal que põe a mão na massa, como, por exemplo, Polícia Federal, delegado, os concursos, além de serem super disputados em termos intelectuais, ou seja, a pessoa tem que saber muito de legislação, por isso que muita gente do direito acaba indo para esses concursos, tem os testes físicos dessas provas que são de arrepiar, tá? Então, eles são mega disputados, mas assim, se matriculam, por exemplo, 30 mil, passam para a segunda fase, sei lá, 10 mil, e desses 10 mil, só 3 mil conseguem chegar até a fase do teste físico, porque é bem puxado, tá? Então, Caio, desde já, estudo de legislação, teste físico, e nesse meio do caminho, vai dando uma fuçada em oportunidades no exterior, tá? Porque tem bastante, especialmente na sua área, tá? Bom, então vamos pensar em um objetivo que seja mais ou menos, assim, o mais, não comum, mas algo que não esteja distante daquilo que vocês querem, que seja arrumar um bom trabalho em uma capital, né? Então, o que a gente vai fazer? Tendo esse objetivo, a gente vai listar quais pontos fortes e quais pontos fracos a gente tem, tá? Então, vamos começar por pontos fortes. Pessoal, vocês conseguem me listar quais pontos fortes vocês teriam para conseguir um bom trabalho em uma capital, seja aqui fora, seja aqui no Brasil, seja lá fora?
Então, vamos lá. Natanael, Luiz, Jonathan, Edilson, Lucas, Tiago, Eduardo, Pedro, Carlos, meninos. Então, olha só. O Guilherme está falando que ele ter uma boa faculdade, é verdade, o Fagner também. Então, vamos lá. Nós já temos como ponto forte a graduação. Uma graduação na área. Gente, é horrível digitar e falar ao mesmo tempo. Parabéns para quem consegue, eu sinceramente não consigo. Deixa eu tirar aqui negrito. O que mais que a gente tem aqui? O Lucas está falando que ele tem outros idiomas. Ô, Lucas, que outros idiomas você fala? Lucas tem inglês e espanhol. Isso é bom, tá? Então, outros idiomas. Que outros pontos fracos, não, perdão. Que outros pontos fortes vocês têm? Vocês estão percebendo que ponto forte fica um pouco travado? Aí, deixa eu contar uma coisa para vocês. O Guilherme está falando que sim. Deixa eu contar uma coisa para vocês que talvez vocês não tenham percebido. O Fagner está aqui comentando que ele tem o curso técnico. O curso técnico é uma coisa boa, maravilhosa, tá? Especialmente porque o Fagner provavelmente sabe colocar a mão na massa. Bom, ai meu Deus do céu, como é ruim digitar e falar ao mesmo tempo. Pronto. Ó, agora, deixa eu falar uma coisa que talvez vocês não tenham percebido, e também porque muitos de vocês estão começando a faculdade agora, vocês não têm oportunidade de ter outros comparativos. Existem algumas profissões que, desde o dia 1, você já é colocado no palanque para você falar. E existem outras profissões que isso acontece com pouca frequência. Por exemplo, quem faz direito, quem faz letras, quem faz administração, quem faz economia, nós todos, na primeira semana, a gente já é meio que treinado a palanque, a falar em público, a dialogar com outros colegas. Então, por isso, o pessoal da minha área, também do direito, de outras áreas afins, nós somos um pouco pavõezinhos. Por pavãozinho, eu quero dizer, a gente fala de nós mesmos com mais tranquilidade, tá? Não é que seja super tranquilo, mas a coisa flui melhor. Tem outras áreas que o pessoal não é treinado dessa forma, tá? As engenharias, no geral, são assim, e áreas de tecnologia, são áreas mais técnicas. Então, vocês, na verdade, não são treinados para fazer apresentação. E tem o detalhe 2. Socialmente falando, é chato, é considerado pouco educado você ser uma pessoa que fala demais de si, né? A gente não é ensinado quando pequeno, ao longo da vida, a gente fica falando muito da gente mesmo. E, inclusive, todo mundo aí tem um amigo, uma amiga que fala muito de si mesma e que isso é irritante. Quer um exemplo? Vou mostrar para vocês agora um exemplo que já está todo mundo mais ou menos com um certo rancinho. E aí, vamos falar também da nova obsessão nacional. Temos aqui uma pessoa que fala bastante de si mesma. E ao que tudo indica, as pessoas estão um pouquinho... E ela fala muito. Isso é ruim, você falar muito de si mesmo? Gente, é assim. Tem jeitos e jeitos de você falar as coisas. O Tomás está perguntando quem é essa. Tomás, é uma moça que se chama Nayara. Ela entrou no Big Brother. Cara, ela fala muito de si mesma. Muito. Então, tá gerando um certo incômodo. O Douglas também tá boiando, tadinho. Gente, eu uso muito exemplo de Big Brother e, na verdade, eu não assisto, tá? Só que eu acompanho por redes sociais, porque eu sei que vocês gostam. Todo mundo gosta de fuxico e falar mal da vida alheia é maravilhoso, especialmente de pessoas públicas. Então, tá aí.
Agora, voltando. É ruim ficar falando de si mesmo? Quando é exagerado, mas tem jeitos de você falar sobre si mesmo sem você parecer convencido, sem você parecer chato, sem você parecer pedante, né? E a gente precisa aprender a falar da gente mesmo de uma forma que não seja chata, né? E a gente também precisa aprender a descobrir que nós temos coisas muito boas, que a gente tem pontos fortes muito bons. Se eu tivesse começado a nossa conversa perguntando de defeitos, eu tenho certeza absoluta que eu já teria preenchido toda a tabelinha de defeitos, porque se eu perguntar que defeito vocês têm, vocês vão colocar aí uma lista grande. Agora, quando eu perguntei de pontos fortes ou qualidades, veio uma miséria. E eu tenho certeza que vocês têm muita coisa bacana, né? Então, por exemplo, no geral, vocês são pessoas bem-humoradas, vocês são pessoas antenadas, vocês são pessoas muito educadas, pacientes, polidas, tem uma série de atributos de personalidade que eu poderia colocar tranquilamente em qualquer planilha SWOT. Porque não é todo mundo que é legal, não é todo mundo que é simpático, não é todo mundo que é paciente, não é todo mundo que é bem-humorado. Isso são pontos fortes. E aí, como que a gente faz para saber que pontos fortes a gente tem? E aí tem um detalhe 2. Vocês estão em uma fase da vida que, sinceramente, ainda bem que eu já passei por isso. Porque é uma fase da vida que você é um novo adulto, você não tem dinheiro nenhum, você está morando com seus pais, você começou a faculdade na meleca de uma pandemia, então você nem festa teve. A Jaque ainda teve um pouco de festa, porque a Jaque está mais tempo na faculdade, mas vocês todos, nada. E sei lá Deus quando é que vocês vão vir a ter. E é uma fase de crise econômica do país. Então, vocês ficam meio que assim, gente, eu vou me formar, eu vou fazer o quê? Eu sei que a minha área está sendo muito demandada, mas o que eu vou fazer com o meu diploma? Eu vou comer ou vou passar manteiga? Faço o que com isso? Então, é um momento que vocês... O Pedro está falando que em abril, o Pedro, realmente, eu acho que a gente vai voltar mesmo o presencial em abril, porque a vacinação está indo bem. Eu acho que vai ser bacana para todos nós. Mas, enfim, o caso é que vocês estão em uma fase que é muito chata, tá? Então, não por acaso, tem muita gente jovem que está na faculdade, que está com 20 e poucos anos, 19, 18, que está com depressão, está com pânico, está com ansiedade, está com TAG, está tendo uma série de transtornos, porque, cara, sinceramente, é uma fase horrível de se viver. Depois melhora, mas é uma fase horrorosa. E essa é uma fase que, geralmente, pensamentos ruins, baixa autoestima, a pessoa não consegue ver em si mesma qualidades, a pessoa só vê defeitos, tá? Wagner, isso passa. Ainda bem que passa, tá? Essa fase de meleca da vida, geralmente acontece entre os 18 e os 23. 5 anos é bastante tempo? Mas passa, gente, passa e não volta. Tá? É uma fase de descoberta, vai embora e vai embora, tá? Por que eu tô falando isso tudo para vocês? Porque essa análise SWOT, ela é bacana para lembrar vocês que vocês têm qualidades. O Tomás está aqui falando que tem 18 há bastante tempo. Tomás, geralmente, quando a gente... cara, é uma meleca da sociedade que a gente vive. Quando a gente não se encontrou ainda profissionalmente, quando a gente ainda está com pouca grana, cara, a nossa cabeça fica muito bagunçada, né? Fica muito bagunçada. Quando a gente consegue encontrar um pouco de reconhecimento, quando a gente consegue construir reputação profissional, a gente tende a se ver com mais valor. O que é uma coisa triste, né? Porque a gente, na verdade, nós todos temos valor porque nós somos pessoas, nós temos coisas muito legais. A gente, teoricamente, não precisaria de uma profissão para isso. Mas a gente vive um mundo em que quando a pessoa não tem uma função específica, a pessoa se sente mal, uma coisa que eu acho um horror, né? O Douglas está aqui comentando que a galera da idade dele tá bem perdida.
Ele não sabe se junta à conjuntura atual do mundo, mas a crise dos quase 30. Ô, Douglas, eu vou te falar um negócio. Eu vou fazer 37 esse ano, tá? Eu tenho 36. Até os 28, mais ou menos, eu arrisco dizer, da minha turma de ensino médio, tinha 40 pessoas. Da minha turma de ensino médio de 40, 16 estavam, assim, já sabendo o que iam fazer da vida. Tá? Eu era uma das 16 porque muito cedo eu fui para a área acadêmica, me encontrei e acabou. Mas a maioria não sabia, tá? E isso tem alguns motivos também para acontecer, tá? O Caio está falando que não teve esse problema, graças a Deus, porque a família colocou pressão desde novo. Pode ser porque sua família contribuiu, né? E também pode ser, Caio, que você tivesse características de personalidade mais determinadas mesmo, né? O que acontece, gente, é assim. Vocês já ouviram falar em um termo que se chama etarismo? Já ouviram falar alguma vez nesse termo ou não? O Douglas já, o Fagner já, o Pedro não. Ó, eu vou mostrar para vocês uma reportagem que vocês vão ficar um pouco impressionados, tá? Que tem tudo a ver com vocês. É o seguinte, etarismo é quando você acha que uma pessoa vale mais ou vale menos por causa da idade. Sim. Então, sabe aquela coisa de você não ser contratado porque você é muito jovem? Ou você não é contratado porque você é velho demais? Quando acham que você está velho demais para fazer algumas coisas ou novo demais para fazer algumas coisas, é que nem o Caio está aqui falando, o idoso ser incapaz de mexer com a internet. Isso é etarismo. Porque, assim, nada, absolutamente nada, impede um idoso de manjar muito de internet. O que acontece? Essas ideias pré-concebidas sobre idade, elas mexem com a cabeça da pessoa. Então, existem idosos que simplesmente nem se atrevem a mexer com a internet, com celular, com e-mail, com home banking, porque eles acham que não dariam conta de fazer. E o que isso tem a ver com vocês? Tudo. Por exemplo, por que é que vocês, quando terminaram o ensino médio, já começou aquele desespero para entrar na faculdade? Os pais de vocês pressionando. Por que será que, por exemplo, na Alemanha é esperado que depois da faculdade, depois do ensino médio, você fique uns 2 anos trabalhando, fazendo trabalho voluntário, e é esperado, não só na Alemanha, mas nos Estados Unidos, em vários outros lugares, que a pessoa comece a faculdade, por exemplo, com 19 e se forme com 25, ou seja, passe 6 anos dentro da faculdade. Por que isso? Porque aqui no Brasil, nós somos uma nação, não só no Brasil, mas na América Latina, que valoriza a juventude. Então, o mercado nosso trabalha dessa forma também. Então, o mercado, ele acha que você tem um período de vida útil. O que significa isso? Que você vai se formar e você vai trabalhar até mais ou menos os 40, 40 e poucos anos, no máximo 50, depois você já é velho. Então, por exemplo, só no último ano, nos últimos 2 anos, aliás, o Itaú demitiu 30 mil pessoas. Qual era a faixa etária das pessoas demitidas? Entre 38 e 45. Mais de 45 você quase não vê em segmentos bancários, né? Em segmentos bancários. Então, essa é uma estrutura que é muito ruim. Primeiro, porque a população brasileira não vai viver menos de 80 anos, mais ou menos. Nenhum de vocês vai viver menos de 80 anos, a não ser que vocês fiquem doentes no meio do caminho. E segundo, isso aqui que eu vou mostrar para vocês, que é mais espantoso. O pessoal da pedagogia, o pessoal da psicologia, da psiquiatria, fez estudos analisando a geração atual e se constatou que a adolescência, hoje, ela vai mais ou menos até os 24 anos de idade, e não até os 18 aos 19. Ou seja, o final da adolescência de vocês vai mais ou menos até o final da faculdade.
E aí tem algumas coisas sérias. Existem segmentos da economia em que com 40 você já é considerado velho. Por exemplo, o segmento bancário, tá? E aí, cara, o que que você faz? Se com 24 você ainda está amadurecendo e com 40 você já é considerado velho, né? Então, é uma coisa horrorosa que existe na nossa sociedade e que explica, em parte, por que é que as famílias ficam desesperadas por os filhos se formarem logo, né? Por causa disso, porque implicitamente os pais de vocês e quem está no mercado sabe que não todos os setores, mas muitos setores são etaristas, ou seja, são preconceituosos com idade. Tomás está aqui falando uma coisa muito legal, que esse desespero para entrar na faculdade, ele não teve, porque na casa dele, o pessoal falava assim que é errado você escolher o que vai fazer para o resto da vida com 17 anos de idade, e é verdade. Gente, é um horror. Então, por que é que tem tanta gente, que nem a gente estava comentando, que agora há pouco, o Douglas está aqui falando que a galera da idade dele está bem perdida ainda. Por quê? Gente, vocês acham que é ok você escolher a profissão que você vai fazer para o resto da vida com 17 ou 18 anos? Não, porque vocês ainda são adolescentes, tá? E tem uma probabilidade muito grande de você não escolher aquilo que você queria fazer. Mas aí tem uma coisa a dois, gente. Gostando ou não, é importante fazer alguma coisa. Nem que seja para você depois fazer outra, pode ser, mas para não ficar parado, entendeu? Para aprender a fazer alguma coisa, para ter algum tipo de ofício. Ô, Isso é Mitch, garantia de sucesso? Não. Oi. você falou um negócio aí de não saber o que fazer, né? Quando eu terminei o ensino médio, eu entrei no cursinho porque pelas chances ali de não passar no Enem quando teve, né? E aí, nisso, depois saiu o resultado, tudo mais, fui aprovado aqui e tal. E aí, nisso, eu parei de fazer o cursinho e comecei a ir para o sítio trabalhar, né? E aí, eu comecei a pensar que se eu tivesse ido para o sítio mais vezes enquanto mais novo, eu provavelmente não estaria na minha área fazendo esse curso hoje. Aí, por mais que eu tenha esse gosto, eu ainda gosto dele pelo que ele é e por isso que eu não mudo de curso. Mas realmente, e aqui em casa também eu não tive esse foi exatamente o que o Thomas aí falou. A gente sempre achou errado esse negócio de escolher uma coisa muito cedo, mas foi tranquilo, principalmente por causa da pandemia também. Isso é legal, Pedro. Eu conheço famílias que aterrorizam os filhos para passar em faculdades, coisa do gênero. O Douglas está aqui falando que com 24 ele queria fazer veterinária. Ele chegou a passar na UFO, mas analisando não tem nada a ver. E isso, gente, não saber o que vai fazer da vida, não saber para que serve, sinceramente, ninguém sabe, tá? Poucas pessoas realmente percebem que tem uma vocação, né? Não é todo mundo. Tem gente com 40 que não sabe o que vai fazer da vida, tem gente com 50 e tem gente com 15, né? De verdade, vai da pessoa. Agora, tem uma coisa que qualquer psicólogo, qualquer terapeuta ocupacional, qualquer profissional que atua na área de carreiras vai falar para vocês é o seguinte: quer trocar de curso, quer trocar de carreira, troque, mas não fique sem fazer nada, porque se você ficar fazendo nada, você vai ficar à deriva, né? Que nem o Ian tá aqui falando, né? Ficar à deriva é muito ruim, destrói a autoestima da pessoa. E segundo, é importante que vocês não sejam iludidos, tá? E por iludidos eu quero dizer o seguinte: não adianta você ficar idealizando uma área. Você tem que saber no dia a dia como é que funciona. Então, por exemplo, eu conheço gente que largou o curso de sistemas e vai fazer gastronomia. E gastronomia, gente, a minha irmã fez gastronomia. E ela formou, mas ela não quis trabalhar na área. Hoje ela faz uma coisa totalmente diferente. Porque ela falou que é uma rotina de cachorro, sabe? Você é muito maltratado, você ganha muito pouco, o curso é muito caro. Então, ela não conhecia a realidade do profissional formado, escolheu o curso e se arrependeu, tá?
O Ian tá aqui falando que na casa dele é bem tranquilo. O problema é você ficar se comparando com os outros, isso é muito ruim, né? Então, uma medida saudável para vocês descobrirem os pontos fortes de vocês, gente, não se comparem, porque cada pessoa vai ter características diferentes. O Jonathan tá aqui falando que as pessoas correm com a idade porque a sociedade valoriza o jovem. Não é só porque a sociedade valoriza o jovem, porque o mundo está cada vez mais competitivo. Sim, Jonathan. E um dos fatores de competição, um de muitos, é a jovialidade, pelo menos a jovialidade aparente, né? Por exemplo, você vê executivos, pessoas mais maduras, todo mundo entrando na faca. Todo mundo usando filtro, todo mundo querendo parecer mais jovem, porque é um dos fatores de competitividade você parecer jovem e descolado, né? Steve Jobs nunca pôs um terno na vida. Tô exagerando, né? Depois que ele ficou famosão, ele só colocava um tipo de roupa que era descolado, porque fazia ele parecer mais jovem também, sem surpresa nenhuma, né? Ô, Thomas, eu falei seu nome errado. É Thomas ou é Tomás? É Thomas, né? Tomás. Tomás? Então tá. Tomás, ele está comentando o seguinte, que um dos principais motivos pelos quais ele entrou na faculdade é que todos os amigos estão cursando a terminar a faculdade, alguns são mestres, doutores e se já deslocado. Pode ser eu acho que pode ser um bom motivo? Pode, mas não é muito legal você ficar olhando os outros, cara. Porque quando a gente olha demais os outros, a gente, no final, a gente não consegue olhar os nossos próprios pontos fortes. E aí, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Eu já mostrei para vocês aquele teste da descoberta de pontos fortes? Ou não? Deixa eu mostrar para vocês que eu, sinceramente, não lembro. Não, então, Tomás... Peraí, Thomas. Desculpa. Ó, eu vou mostrar para vocês esse teste. E esse é um teste que eu vou sugerir a vocês para que você... Tá todo mundo aí acessando do celular? Ou tá acessando do computador? Como que vocês estão acessando? No computador. Pelo computador. Ó, esse é um que vale a pena vocês fazerem, tá? Ó, esse teste, dá uma olhadinha. Aqui no canto superior esquerdo, selecione o idioma. Eita, nós. Eita, nós, que eu coloquei a porcaria do Adblock. Deixa eu tirar o Adblock. Como é que eu tiro mesmo o Adblock? Extensões. Eu acho que é em extensões, Omit. Eu não uso o Google faz um tempo, mas deve ser ali. Deixa eu... Caramba, ó, selecione o idioma, vocês vão colocar em português, tá? Desculpa, gente, é que eu não sei como é que eu vou fazer para tirar essa meleca. Cadê? Aí eu não vou conseguir tirar. Eita, sacolinha, viu? Bom, e aí vocês vão clicar em Take the Free Survey, ou faça a pesquisa gratuita. Vocês vão ter que se cadastrar, tá? Esse é um teste. Primeiro eu vou explicar como é que vocês acessam. Ingerir extensões. Não. Marcadores, partilhar essa página, traduzir essa página. Ali no extensões tem o gerir extensões. Na pecinha de quebra-cabeça. Tá. Adobe, Google Docs. Ô, Mitch, o que você acha de você abrir desse jeito e depois você clica o botão direito para traduzir a página? Eu vou clicar desse jeito mesmo, tá? Então, ó, vocês vão clicar aqui em cima, no canto superior direito. Vocês vão ter que se cadastrar. Gente, não vão fazer nada com os dados de vocês, tá? Não vão fazer nada, vezes nada, vezes nada. E daí, deixa eu me logar aqui, que eu já tenho. Epa. E aí eu queria mostrar para vocês como que é o resultado, tá? Cadê? O resultado é mais ou menos esse. O que o resultado mostra? Esse é um teste que ele mostra para vocês
24 características pessoais que são profissionalmente úteis, tá? Esse teste, ele é cientificamente validado? Sim, ele é. Por isso que eu trouxe para vocês, tá? Então, não é teste de BuzzFeed, não é teste da Capricho, são testes cientificamente validados que ajudam vocês a descobrirem seus principais pontos fortes. Qual que é a lógica? Os 5 primeiros são os seus 5 principais pontos fortes. E os 5 últimos, são os seus pontos fracos. Ou seja, não faça nada que dependa disso, porque você vai se dar mal. Tá? É essa a lógica. O que a teoria diz sobre pontos fortes e sucesso profissional e profissional? A teoria diz o seguinte: se você conseguir encontrar uma ocupação, seja ela qual for, que você encontre alinhamento entre ponto forte e profissão, você vai ser mais feliz, você tende a ser mais bem-sucedido, tá? Porque o que acontece? Quando você encontra felicidade na sua ocupação, você vai se empenhar mais. O que é lógico. Se você faz um negócio que você não gosta, você não vai se empenhar. E a teoria mostra que se você consegue utilizar os seus pontos fracos na sua profissão, os pontos fortes na sua profissão, você vai se sentir mais feliz e, portanto, vai se empenhar mais. Ao passo que se você está numa profissão que cobra pontos fracos, você vai se ferrar, tá? Então, por exemplo, o que dá no meu? O de vocês vai dar mais ou menos assim também, tá? Então, primeiro ponto forte, generosidade. Segundo, criatividade, justiça, bom humor e amor ao aprendizado. Gente, eu sou professora. É óbvio que eu preciso gostar de estudar, eu preciso, pelo menos, tentar ser justa com meus alunos, preciso pensar em formas criativas de trazer o conteúdo, porque senão fica um saco para vocês assistirem às aulas. É muito chato você ter um professor pouco criativo. É legal você ser generoso, porque, gente, lógico, tá? Então, ou seja, ao que tudo indica, eu estou na profissão correta, porque eu gosto de falar, gosto de estudar e sou paga para isso. Tipo, por favor, obrigada, né? Agora, o que eu não poderia fazer? De acordo com a minha análise, eu não poderia, por exemplo, ser psicanalista, porque eu deveria ter noção de perspectiva. Ou seja, eu tenho dificuldade, às vezes, de ver o mundo com a perspectiva de outras pessoas, tá? Então, eu não poderia ser psicanalista, porque eu não tenho essa habilidade. Ou, se tem, ela é bem fraca. Segundo, eu não sou nem um pouco espiritual, não sou religiosa, zero, tá? Poderia ser pastora de igreja, alguma guru religiosa? Jamais, tá? Porque eu não sou espiritualizada, zero, tá? Terceiro, não sou perseverante. Poderia ser personal trainer? Jamais. Porque personal trainers precisam ter perseverança para si mesmos e para todo o resto, tá? Outra coisa, eu não sou uma pessoa particularmente amorosa, tá? De acolher, de abraçar, não sou. Não gosto muito de contato físico, não sou lá uma pessoa muito amorosa. Aliás, amor eu tenho pelos meus gatos, provavelmente. E, por fim, eu não tenho autocontrole. Não poderia ser personal, tá? Porque sei que não devo comer Doritos no café da manhã, mas foi isso que eu comi agora há pouco, tá? E estava tomando Coca-Cola agora no canudinho. Então, de acordo com os seus pontos fracos, você já tem o que colocar lá no SWOT. De acordo com seus pontos fortes, você já tem o que colocar lá no SWOT. Por que eu quis passar esse teste para vocês? Porque, especialmente atributos de personalidade, você se vê de um jeito, mas o jeito que você se vê não necessariamente é o jeito que você é. É a mesma coisa que você escutar a sua voz gravada. Gente, escutar a nossa voz gravada, a gente se vê em vídeo, é sempre um horror. Todo mundo vai se achar feio, todo mundo vai se achar com a voz estranha, porque nós tendemos a ser muito autocríticos com a gente mesmo. Então, é legal ter um teste que seja mais objetivo, tá? Tem alguém aí fazendo o teste?
Comecei ele agora, professora. Tô criando a conta, na verdade. Ó, Fagner já está fazendo, o Tomás também, o Ian também, o Edilson, o João. Gente, é um teste muito legal. O Douglas também está fazendo. E, gente, eu recomendo para todos, façam, tá? Porque, assim, para uma análise SWOT, contam tanto atributos de personalidade, quanto contam também atributos mais objetivos, como, por exemplo, você saber dirigir, né? E ter CNH, contam aí várias coisas, né? E aí, o que eu sugiro para vocês? Em algum momento, não estou falando para essa atividade específica, tá? Em algum momento, para um pouquinho, a gente está no começo do ano, sabe? Esse ano vai ser bem desafiador. Em algum momento, para um pouquinho, senta e faz uma análise dessas para vocês de uma forma um pouco mais séria, sabe? Pensando sobre o que vocês querem e listem características que vocês têm que podem ajudar ou que podem atrapalhar, né? Então, vamos pegar aqui o meu que já está pronto, está aqui na tela mesmo, tá? Vamos supor que vocês queiram procurar um bom emprego em uma empresa grande, né? Ser generoso ajuda? Ajuda, né? Especialmente para trabalho em grupo. Ser criativo ajuda? Na área de inovação, nossa, por favor, é obrigatório, né? Você ser justo ajuda? Sinceramente, dependendo da empresa, se você for uma pessoa que tem essa característica, você pode sofrer, tá? Corporações tendem a ser um pouco injustas, né? Então, isso pode ser um problema para você, né? Dependendo da profissão que você for escolher. Ser bom-humorado ajuda? A gente sempre ajuda, desde que você não seja sem noção. E, por fim, ter amor ao aprendizado ajuda? Ajuda, beleza. Então, o que a gente tem nessa leitura? Dependendo da situação, você tem que, às vezes, ser um pouco mais flexível, porque corporações podem não ser os lugares mais justos do universo, né? Agora, falta de perspectiva pode atrapalhar? Pode. Ó, o Tomás já terminou, né? Tomás, você se sente à vontade de colocar os seus 5 principais pontos fortes aí no chat, então falando? Ou você quer que eu compartilhe a telinha com você? Por mim, tanto faz, qualquer um dá certo. Ó, eu passei para você o comando da sala. Então, agora você consegue clicar no Share Screen e compartilhar a sua telinha do teste. E se você não quiser, tudo bem também, tá? Olha só, ele é um rapaz criterioso, ou seja, você é um bom analista. Você é um rapaz íntegro, você também tem amor ao aprendizado, você é uma pessoa muito prudente e você é muito generoso. Nossa, olha, que pessoa legal que você é, cara. Sério mesmo. São atributos que podem... você é muito prudente, então eu também desconfio que você é uma pessoa muito... tem poucos amigos e bons amigos, né? Agora, vamos ver os seus últimos. Você não é uma pessoa capaz de transcender, ou seja, talvez você seja muito objetivo. Talvez você não goste muito de poesia. Você também não é uma pessoa particularmente amorosa, também não é particularmente espiritualizado. Às vezes você se sente desvitalizado, então é legal você criar reservas de energia e você é uma pessoa pessimista. Isso bate com você? Eu sou só um pouquinho pessimista. Então, ó, dessa leitura toda, você se dá muito bem com tarefas e cargos mais objetivos, viu? Muito bem mesmo, mais objetivos. Você provavelmente está no curso certo. Eu acho que o seu perfil tem muito a ver com quem você é, tá? Eu acho que você está indo no caminho certo. A única coisa é que pode ser
que em algum momento você passe um pouco para idealizar coisas. Mas pode ser também, né? Ô, Tomás, você passa para mim de novo o host. Como que eu faço isso? Ó, vai na minha fotinha, clica nos 3 pontinhos do lado da minha fotinha e você vai clicar em Make Host. Tá. E aí, enquanto isso, o Douglas está aqui Pronto. rindo dele e o Ian tá rindo. Sou tão perdida que não sei se o meu tá certo. Douglas, o seu ficou muito fora da casinha ou bateu? Como que ficou o seu? O Douglas tá falando que o dele bateu super. Você quer compartilhar com a gente ou te chamou de depressivo? Como assim? Tadinho, como assim? Você quer falar a respeito? Você quer mostrar a telinha também, que nem fez o Tomás, ou nem? Tá de boa? Pode mostrar? Então, ó. O Tomás, ele tem comprovação científica, tá? Ele tem. Assim, gente, dificilmente eu vou mostrar algum teste para vocês, assim, que não seja, porque eu acho que cara, um professor universitário que usa teste que não é cientificamente comprovado ser interna, porque tem problema. Douglas, ó, você tá com o host, clica no share screen. Né? Mesma coisa, Tomás, professor anti-ciência. Tipo, ô, gente, cara, tá na universidade anti-ciência? Não rola, né? Ó, gente, esses são os pontos fortes do Douglas. O Douglas é um rapaz humilde, ele é criativo, ele é curioso, ele tem coragem, ele é uma pessoa que tem bravura, e você tem perspectiva. Cara, que legal o seu perfil. Você, assim, uma coisa que dava para escrever no seu perfil, assim, eu queria não ser eu mesmo para ser o meu amigo. Porque acho que você deve ser um amigo muito legal, cara, muito legal mesmo. Acho que você às vezes toma na cabeça por comprar a briga dos outros também, tá? Por você ser uma pessoa assim mais corajosa e se colocar no lugar dos outros. É uma interpretação correta ou errada? Correta? Correta ou incorreta? Deixa eu ver aqui no chat. O Tomás está aqui falando que tem exemplo de professores não UF que existem. Ah, meu Deus, não me fala. Não quebre meus sonhos. Eu quero continuar sendo iludida. Aí, vamos agora para os seus pontos fracos, Dom. Ó, pontos fracos. Você não é uma pessoa perseverante, tamo junto, tá? Você também não é uma pessoa particularmente esperançosa. Você é rancoroso, bicho. Tudo bem. Você não é uma pessoa particularmente amorosa e você também não é uma pessoa particularmente grata. Bom, traduzindo isso, Douglas, cuidado para não ficar ranzinza. Só isso. Cuidado para não ficar ranzinza, só isso, tá? Agora, de resto, é de boa. Você é uma pessoa particularmente fácil de se conviver, mas assim, cara, não pise no seu calo. Você nunca vai esquecer na vida. Né? Então, com o trabalho em grupo, você tem que aprender a desencanar um pouco. Por que eu estou falando de trabalho em grupo? Porque, especialmente, quem trabalha na área de desenvolvimento de tecnologia, trabalha com grupos, não tem muito o que fazer, tá? Então, você vai ter que trabalhar um pouco melhor essa ranzinice, tá? E, não, você não é particularmente depressivo, você pode ficar ranzinza mesmo, tá? Então, você cuidado, tá bom? Aí, gente, tem muitas coisas bacanas aí nesse site. O Pedro vai ter que sair um tiquinho antes. O Thiago tá com medo de terminar. O Douglas, agora, vai nos 3. O Douglas me mutou. Beleza. Então, olha só, gente. Então, o que vocês vão fazer na atividade? Tá? Recapitulando aqui, vocês vão listar, de acordo com o objetivo de vocês, pontos fortes, pontos fracos. Vocês vão listar oportunidades, fatores externos, tá? Que podem ajudar vocês a chegar mais perto daquilo que vocês sonham, e ameaças, né? Então, como fraqueza, a gente pode falar preguiça, pode colocar, por exemplo, não ter contatos profissionais.
E aí, uma coisa que é importante, tá? O Fagner, ele comentou aqui com a gente que ele queria muito fazer concurso, né? Quer ir para a área acadêmica. Gente, tanto para a área acadêmica quanto para prestar em concurso da Polícia Federal, quanto para você conseguir um bom trabalho, gente, vocês precisam de contatos profissionais, tá? Precisam. Olha a lógica. Quando o mundo está em crise, o que é o caso de agora, tem mais gente do que vaga. Quando tem mais gente do que vaga, o que as empresas fazem? O famoso quem indica. Ou seja, fulano, você conhece alguém para me recomendar para vaga tal? Porque com muita gente fica muito difícil você fazer processo seletivo, tá? Então, em qualquer circunstância, procurem fazer contatos, tá? Que tipo de contato vocês podem fazer? Contatos úteis, tá bom? Então, primeiro, sejam legais com os colegas da faculdade, tá? Por favor, gente, você não é obrigado a gostar de todo mundo, mas também não sejam idiotas, tá? Eu acho que eu já contei algumas histórias aqui para vocês de colegas meus passados, de histórias que eu já ouvi, que assim, em linhas gerais, aquela pessoa que é mal-humorada e que passa os colegas para trás, que é sem vergonha, a pessoa, o mundo dá voltas, tá? Infelizmente, futuramente você pode se dar mal. Segundo, tenta participar de evento, de mini curso, cursos de férias, tenta viajar, tá? Conhecer gente nova, gente da profissão, tenta estabelecer contatos, porque vai ser útil para você, tá? Ninguém vai ser descoberto se ficar dentro de casa, tá? Até o Justin Bieber, para ser descoberto, ele teve que gravar videozinho e botar no YouTube. Então, gente, sem colocar a cara na rua, não vai rolar, vocês vão ter que se expor, né? Construir redes de amizade, redes de contato, isso vai ser útil para vocês, tá? Tanto para quem vai prestar concurso, quanto para quem vai fazer mestrado, quanto para quem está disputando vagas no mercado. No caso de mestrado, você ter contatos ajuda, porque daí você sabe quais são os melhores pesquisadores, melhores canais de pesquisa, você entra ali nos circuitinhos, tá? E para concurso também, porque se vários concurseiros se unem para estudar junto, para fazer prova junto, a coisa flui melhor, né? Então, quem não tem contatos, quem não tem amizades, tenha, tá? Isso não é ser interesseiro, isso é ampliar, né, rede de contato, isso é ampliar a área de influência, é bom para todo mundo, tá? Então, vocês vão listar, de novo, forças e fraquezas, vocês têm controle, oportunidades e ameaças em relação ao objetivo, e são fatores que vocês não têm controle, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas oportunidades, vamos colocar vagas disponíveis, também tem tecnologia, e aí, como ameaça, a gente tem, por exemplo, desemprego, a gente tem pandemia e tecnologia também. Concorrência também é. Depois que vocês fizeram isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma análise em X. Tiago, eu já te respondo, tá? Rapidinho. Ó, análise em X significa o seguinte: de acordo com o objetivo de vocês, de que forma as suas forças ajudam vocês a combaterem as ameaças, tá? E aí vocês começam a perceber que, de repente, tá faltando força. Existem gaps, ou seja, existem espaços de coisas que vocês não têm, mas vocês precisam ter. Então, por exemplo, contra o desemprego, o que vocês podem fazer? Redes de contatos, ter um bom currículo. O que significa um bom currículo? Ter outros idiomas, significa ter cursos, alguns cursos específicos, significa você se candidatar, ter disciplina para entrar no site, se candidatar a acompanhar as vagas, né? Então, se você não tem disciplina mínima, se você não está ali se colocando para procurar vagas, vai ser difícil para você, tá?
Quanto à pandemia, o que você pode fazer? Além de usar máscara e tomar vacina, gente, evitar aglomeração, nada. Não tem muita coisa que dá para fazer, não. Quanto à tecnologia, se você está vendo que você está começando a ficar defasado, o que você vai ter que construir como força? Você vai ter que fazer cursos. Quanto à concorrência, o que você pode fazer? Ter um bom emprego, ter um bom currículo, ter contatos, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que vocês não precisam fazer parzinho. Tipo, e para o desemprego, tem aqui o inglês e o espanhol, tem o curso técnico. Não é assim de parzinho. A função dessa análise em X é justamente perceber as lacunas, perceber o que está faltando. E idem do outro lado, que fraquezas prejudicam o alcance das oportunidades. O que vocês têm de ruim que está atrapalhando vocês aproveitarem de fato a oportunidade de vocês? Então, vamos lá. Preguiça, por exemplo. Todo mundo tem preguiça? Todo mundo tem. Agora, tem níveis de preguiça, né? Tem gente que é tão preguiçoso que não sai da cama, né? Então, se for um pouquinho de preguiça, não tem problema. Agora, se é muitas, tem que dar um jeito. Outra coisa, às vezes a pessoa coloca ali como fraqueza, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Ansiedade é um problema? Peraí. Ansiedade pode ser um problema, né? O Tomás está falando que ele é bem ansioso, tá? Se a sua ansiedade for pesada a ponto de você ficar paralisado, de você ter pânico, de você ter ansiedade aguda, você realmente tem que medicar, tem que cuidar, porque sim, isso pode te prejudicar a aproveitar as oportunidades, né? Agora, isso vale a pena você buscar tratamento. Agora, níveis baixos ou moderados de ansiedade, todo mundo tem. Então, também, essa análise em X ajuda também a gente a perceber que perfeito ninguém é. Só que a gente tem que cuidar para não ser nunca muito ruim ou paralisante. O Tomás está aqui falando que ele já cuida dessa questão da ansiedade e tem que cuidar, tá? Quando existem pontos fracos, todo mundo vai ter, tá? Agora, quando é nível paralisante, tem que procurar tratamento, tá? Agora, níveis baixos e moderados, assim, dia a dia você aprende a gerenciar, tá? Agora, tem uma fraqueza, gente, que assim, de verdade, vocês todos que não têm contato profissional, que não têm rede de apoio, que não têm, assim, muitos amigos, procurem construir isso, tá? Porque vai fazer diferença na vida de vocês. Então, acho que de todo mundo, quem não tem contato profissional, rede de contatos, é importante construir, tá? E daí, por fim, vocês vão preencher a análise de vocês, ou seja, quais lacunas vocês perceberam, vocês vão redigir, olha, fazendo a análise SWOT, eu percebi que eu tenho tais forças, tais fraquezas dispostas ali no quadro, e eu percebi que está me faltando isso, está me faltando isso. Então, eu vou construir essas habilidades. Tudo bem, gente? Ficou claro como funciona uma análise SWOT? Ficou confuso? Bom, o Fagner está falando que tudo bem. O Lucas também, o Douglas também, a Lud também, Eduardo também, o Lucas também, Caio também. E aí, agora há pouquinho, o Thiago perguntou o que significa vitalidade. Vitalidade significa o seguinte, o quanto você é energizado para fazer as coisas, tá? Qual que é a lógica? A pessoa que tem mais vitalidade, ela fica com mais gás durante mais tempo para fazer as coisas, tá? Tanto as coisas fáceis quanto as coisas difíceis. Quando a vitalidade aparece como ponto forte, significa que você consegue se manter energizado, consegue se manter assim focado no caminho. Quando a vitalidade aparece como sendo um dos pontos fracos, significa que você perde o gás, ou seja, você murcha muito rápido, tá? Isso é algo a ser trabalhado, tá? Você tentar se manter com níveis estáveis de energia.
Ou seja, você vai meditar, vai controlar a ansiedade, vai dormir melhor, você vai tentar se preservar mais para manter por mais tempo o ânimo, tá? O Lucas, tadinho, é um balãozinho murcho, tá furado. Lucas, mas olha, essa é uma habilidade que ela pode ser melhorada, tá? Uma habilidade, gente, que também melhora muito com o passar dos anos, né? É aquela habilidade de perspectiva. Quando a gente é muito novo, a gente é meio sem noção mesmo, a gente tem dificuldade de se colocar no lugar dos outros. Com o passar dos anos, essa habilidade vai melhorando, né? Então, aquela habilidade, aquela perspectiva que pode aparecer como ponto fraco no mapa de vocês, com o passar do tempo ela melhora, tá? Mas ela melhora se você conscientemente se expor a experiências novas. Se você for uma pessoa que joga na retranca, ou seja, fica na retaguarda, é muito sistemático, faz as coisas sempre do seu jeito, aí realmente você vai ter muita dificuldade de ver o mundo com olhos de outra pessoa, né? O Ian tá falando que a perspectiva dele tá lá embaixo. É a minha também, tá? A minha também. Isso é algo que eu tento melhorar né? Já esteve pior a minha. O Thiago tá falando que essa tá no médio. Gente, todos os outros atributos que estão no médio, qual que é a lógica? Né? Deixa eu mostrar para vocês também de novo a telinha. Todos os demais atributos, né, que estão aqui no meio, assim, se eu não me engano, até o 10º são pontos fortes, tá? Depois vai diminuindo, significa que você vai tendo cada vez menos. E, ó, vitalidade também não é lá o meu super ponto forte. Ou seja, talvez eu seja aquela criança que comece o curso e largue no meio do caminho, sei lá, de balé, de kung fu, de francês, porque eu vou desanimando, né? Então, é algo a ser treinado. E qual que é a lógica também, gente? Esses pontos fracos, eles podem ser melhorados. Não significa que assim, eu não sou bom, não sou bom, não sou boa, vou largar e tchau. Não, gente. Óbvio que você vai focar aquilo que você tem de melhor, mas aquilo que você não tem de bom, você vai tentar batalhar para você não se afogar, né? Para você não ficar ali sempre com esses mesmos problemas sem evoluir. Tudo bem, meninos? Então, ó, em linhas gerais é essa atividade dessa semana e também era esse o conteúdo dessa semana, tá? O conteúdo central. Essa análise SWOT, gente, ela é muito interessante. Eu gravei para vocês vários videozinhos, dei exemplos lá na aula gravada, mostrei como que é a análise SWOT feita pelo McDonald's, que é super legal. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada nesse quadrinho. Tem muita coisa muito legal, tá? Muito legal mesmo nessa aula. Depois vocês dão uma olhada nela com mais calma, né? O Thiago está falando que a justiça está nos fracos, mas a descrição dela é boa, né? É assim, a descrição, ela basicamente explica o que é o atributo, né? Então, por exemplo, vamos clicar aqui em uma coisa que não está boa em mim. Perspectiva, né? Apesar de não se considerar uma pessoa sábia, a imagem que os amigos têm de ti, né? É a descrição básica. Então, ou seja, como para mim isso está sendo um ponto fraco, significa que os meus amigos provavelmente não vêm a mim pedir muitos conselhos, porque eles me acham meio sem noção, né? Então, há essa possibilidade. A descrição ela é positiva porque, a rigor, se isso aí está nas suas características negativas, é o efeito contrário, tá? O Ian está comentando que, para ele, a justiça aparece em primeiro, para mim aparece em terceiro, né? De todo jeito, Ian, você está bem, né? E tanto eu quanto você, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de aceitar algumas coisas incorretas que existem por aí. E talvez a gente compre a briga dos outros com alguma frequência, tá? Tiago está falando que justiça tem o último. Tiago, justiça para você tem o último?
Então, se tem uma coisa boa, né, nisso, é o seguinte, é que talvez você tenha mais facilidade de transitar em ambientes corporativos, tá? Ou que você tenha um pouco mais de flexibilidade de aceitar que o mundo não é justo, né? Isso não é de todo ruim, tá? Que eu já tomei tanta cabeçada com isso que, enfim, não sei dizer se isso é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Mas, meninos, eu acho que é isso, tá? Eu vou ficar esperando ansiosamente a análise SWOT de vocês. E assim, para atividade, é óbvio, se vocês não quiserem falar de coisas pessoais, não falem, tá? E também é óbvio que o que vocês escreverem comigo está e comigo ficará. Eu não vou ficar falando para ninguém nada que vocês comentarem comigo, né? Agora, independente da disciplina ou não, em algum momento da vida de vocês, façam alguma coisa assim, tá? Montem um objetivo, desenhem o que vocês têm de bom, o que vocês têm de ruim. Façam isso, sabe? Porque eu acho que é muito legal, é enriquecedor, eu acho que vocês têm mais a ganhar do que a perder, tá? E caso vocês tenham alguém que está perdido, alguém que está numa pior, tá numa onda ruim aí de pensamento, faça esse testezinho de pontos fortes e pontos fracos para a pessoa ver que, olha, eu tenho coisas boas aqui, tá? E eu posso fazer alguma coisa com isso, eu posso conquistar coisas muito bacanas aí com isso que eu tenho de bom. Certinho, meninos? Bom. Então, gente, acho que por hoje é isso. Eu espero que vocês todos fiquem bastante bem. Vejo vocês na semana que vem, tá? Quem tá me mandando e-mail com as atividades atrasadas, quem teve aí problemas de saúde, vai me avisando, vai mandando, porque eu tô louca para mandar a planilha para vocês, gente. Eu só queria mandar ela o mais completa possível. A planilha com nota, com foto, essas coisas, tá? Então, meninos, muitos beijos para vocês todos. Eu vejo vocês depois. E tenham um bom final de semana, tá? Bom final de semana, professora. Valeu, professor. Tchau, gente. Até mais. Até depois. Até mais.